Muito obrigado. Pessoal, novamente, bom dia a todos. Meu nome é Fabiano Sandaniel, eu sou chefe de operações da Easy Sappers. É um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Eu gostaria desde já também de agradecer a participação de vocês nessa live. Bem-vindos à série de lives da Azug e agradecer também a parceria da Azug, essa oportunidade que é tão importante para nós, como uma empresa, uma startup recente de mercado, digamos assim. Vocês vão ter a oportunidade aqui de conhecer melhor a nossa história, um pouquinho de quem somos, mas o fato é que essa oportunidade é extremamente importante para que a gente possa ter uma exposição positiva aqui junto ao público da Azug. Eu vou, conforme instruções enviadas aí também pela Azug previamente, eu vou desligar a minha câmera para poder compartilhar o conteúdo de hoje. Então, peço a gentileza, Camila, se vocês puderem ver o conteúdo, me avisem. Estamos vendo sua tela já. Perfeito, obrigado, Camila. Então, pessoal, falaremos hoje sobre o tema inovação e métodos ágeis em demandas, em projetos e demandas SAP. Bom, para que a gente possa começar a falar sobre esse tema, eu sempre gosto de abrir as lives ou as reuniões, apresentações que fazemos sobre isso, falando e trazendo uma frase do Steve Jobs, que diz que a inovação é a habilidade de enxergar a mudança como uma oportunidade e não propriamente como uma ameaça. Nos tempos atuais, nós estamos vendo muitas ameaças, né, em decorrência da crise. Essas ameaças são cada vez mais recorrentes e é muito importante que tenhamos em mente que essas ameaças podem ser convertidas em oportunidades, né? Então, de fato, essas oportunidades vistas como inovação, oportunidades de inovar. E também gostaria de trazer para vocês um pouco sobre a etimologia da palavra propriamente dita, da palavra inovação, que vem de inovare, né, que significa criar algo novo. Não necessariamente uma invenção. Nós podemos inovar sem inventar. No entanto, quando combinados inovação e invenção, nós entendemos e vemos que existem várias vantagens de se fazer nesse sentido. Bom, partindo aqui para a nossa agenda, nós trouxemos aqui os seguintes tópicos para falar com vocês. Economia da experiência, falaremos um pouco sobre esse contexto da economia, chamada economia da experiência, e, de fato, como ela contribui para a questão de inovação. Depois falaremos sobre a inovação em si, um pouquinho mais aí trazendo dados para vocês sobre essa questão de inovação. Nosso terceiro tópico está fundamentado na inovação em SAP. Depois falaremos sobre Agile e a nossa experiência prática nesse tema, que também tem tudo a ver com a inovação. E, por fim, o encerramento com a abertura aqui para as perguntas. Notem que a economia da experiência e a inovação servem de base para que a gente possa falar sobre inovação em SAP e trazer os cases aqui, comentar sobre os cases da nossa experiência, de não só como inovamos em SAP, mas como também aplicamos métodos ágeis nessas inovações e nessas oportunidades de projetos junto aos nossos clientes. Uma outra coisa que também chama atenção, e para que notem aqui, que nós não temos o famoso e tradicional quem somos. E até de uma maneira também, e por que não inovadora, nós não colocamos de forma proposital justamente para que a gente pudesse encaixar dentro do conceito da economia da experiência, contar para vocês, aproveitando até aqui essa oportunidade para contar para vocês quem é a Easy Sappers neste contexto de inovação e da economia da experiência. Bom, para falar sobre isso, sobre a economia da experiência, e já dá para vocês uma ideia de quem é a Easy Sappers nessa inovação e nessa economia, nessa nova economia, eu trago aqui um conceito e uma tese de um autor americano que é empreendedor, autor de vários livros sobre o tema, chamado Joseph Fine,
e comenta sobre a economia da experiência. Provavelmente vocês já tiveram a oportunidade de ler algo sobre isso, ou até ter visto os vídeos, são inúmeras publicações do Josephine nas redes sociais sobre o tema, e nós gostamos de trazer porque dá para fazer uma analogia com os nossos serviços, né? Então, de fato, o Josephine ele entende que o efeito, o que é chamado aí do efeito Starbucks, que é o que faz com que você pague a mais por uma experiência, né, por um serviço diferenciado, explica um pouco dessa questão da economia da experiência. Para ele, segundo a tese colocada por ele, a economia passou por 3 grandes mudanças que estão refletidas aqui na tela. A primeira delas é a questão de commodities, né? Então, você tinha lá, fazendo a alusão aqui ao grão de café, então a extração do grão, a fabricação propriamente dita, né? E a embalagem, depois a era de serviços e, por fim, chegando à era da experiência, que propriamente é a transformação desses produtos e serviços em experiências únicas que geram valor que é perceptível para o seu cliente. Dentro disso, por que a gente faz essa analogia e traz aqui a questão da Starbucks, que é tão significativa para essa questão da economia da experiência, né? A Starbucks, por que ela tem uma experiência diferenciada, né? Você tem uma decoração de loja, você tem um playlist de fundo tocando, você tem poltronas confortáveis, você tem tomadas, né, para carregar os seus dispositivos, seu notebook, seu celular, as mesas, o Wi-Fi gratuito, a customização da bebida, né, chamar você pelo nome para entregar a sua bebida, e uma coisa que eles fazem com bastante excelência, que para mim acho que significa e ilustra bem a questão da economia da experiência, é a replicação dessa experiência em todas as lojas, independente se você está na Starbucks de Nova York, de São Paulo, Rio de Janeiro ou Londres, você consegue ter a mesma experiência, saber que você vai carregar o seu celular e vai ter um ambiente agradável, seja para fazer uma reunião de trabalho, um conference call ou até mesmo somente para dar uma relaxada, sentar e tomar um café. Mas o fato é que nós costumamos fazer essa comparação para explicar quem é a Easy Sappers, né? Como eu falei e citei anteriormente, nós entendemos que a grande parte dos prestadores de serviços tradicionais e as consultorias de produtos e soluções, eles estão na era ainda dos commodities e da fabricação e do pacote, da embalagem, né? Das soluções prontas. Nós, de fato, não acreditamos, o nosso modelo de atuação nesse sentido é bastante inovador, e aí volta a trazer a questão aqui da inovação, porque ele é baseado em serviços e experiências essas propiciadas por uma plataforma, easysappers.com. E nós, como eu citei também, não acreditamos nas questões de pacotes prontos ou soluções bala de prata que tendem a resolver todos os seus problemas, principalmente quando se trata de projetos e demandas SAP. Vocês sabem bem que é muito difícil que você encontre algo que você consiga encaixar perfeitamente no seu problema ou que venha sanar o seu problema. Portanto, o foco aqui é inovação para serviços nessa era da economia da experiência. Nós acreditamos que isso ajuda a explicar muito quem é a Easy Sappers. Bom, quem está inovando conosco? Quem de fato já utiliza esses serviços? E aí nós vamos falar sobre alguns cases dessas empresas aqui durante a nossa live. A Klabin utiliza essa inovação conosco através de métodos ágeis, através de uma implementação de uma célula ágil de Success Factors. Nós temos energias renováveis no Brasil, a própria Saint-Gobain, a Randon, a Anglo-América, uma das nossas mais recentes conquistas num contrato importante para a prestação de serviços digitais para a Anglo-América, a Orbia, que nós iniciamos um projeto de RPA, de automação robótica, Jales Machado, uma empresa de Goiás, como temos diversas demandas com a Jales Machado, Sodimac, onde nós fizemos integrações com sistemas no Chile, a Timken, propriamente dita, que é quem utiliza o serviço de suporte através da plataforma, que por si só também é uma novidade, é uma inovação. Também atendemos o segmento de Business One,
E, por fim, não menos importante, muito pelo contrário, nós temos a P&G, onde nós iniciamos a implantação de um sistema de compras. Eu vou até mostrar para vocês esse case aqui, que tem tudo a ver com o nosso tema, o tema de inovação. Bom, e para falar um pouquinho melhor sobre essa questão de inovação e como nós propiciamos essa inovação para os nossos clientes, nós achamos por bem convidar e trazer aqui o Adriano Dal Bosco. O Adriano faz parte da TI da Randon, um dos nossos clientes, e eu gostaria de passar a palavra para o Adriano nesse momento, que vai contar para vocês um pouquinho dessa experiência inovadora e como ele enxergou, como essa inovação ajudou nos serviços SAP para a Randon. Adriano? Bom dia pessoal, obrigado Fabiano. Então a ideia é que eu só falar um pouco o que eu vivi aí com a nossa experiência aí com a Easy Sappers, né? Eu conheci eles num evento de startup mesmo, e aí logo me chamou a atenção toda essa apresentação a apresentação que o Fabiano está fazendo, e aí resolvemos testar para ver se realmente era isso que era o apresentado, né? Aí logo de início me deparei que abriu a plataforma ali o Easy Sappers, tinha que era utilizado algoritmos inteligentes para montar minha proposta. Beleza, então vamos testar, né? Aí fiz o envio da minha especificação técnica. Quando deu menos de 2 dias, eu recebi o retorno com a estimativa de preço. Enquanto se nós comparar com as consultorias tradicionais, a gente leva em torno de 10, 15 dias. Ok, né? Eu recebi um valor. Aguardei o retorno das demais consultorias, aí eu tive a impressão positiva já, né, no valor. A diferença de valor foi em torno de 40%, 50% inferior. Aí foi onde a gente, não, vamos fazer o teste para ver se realmente, até aqui foi tudo bem, né? Veio a proposta rápida, o valor inferior, vamos ver a entrega como é que é. Aí foi outra impressão muito positiva, né? Em nenhum momento eu tratei com o consultor fisicamente, ou seja, Randon está localizada no sul do país, não precisou de deslocamento do consultor, do ABAP para Caxias do Sul, foi totalmente remoto. O contato meu com o consultor foi total via plataforma da Easy Sappers. Então, do momento que eu dei o aceite na proposta, lá na plataforma da Easy Sappers, já teve a alocação dos recursos. Então, existiu dentro da plataforma um fluxo para a minha organização, né, para eu dizer quando é que eu teria os acessos liberados para o consultor. Então, na plataforma mesmo já me aparecem todos os dados do consultor, a classificação dele. Depois eu tive o acompanhamento, depois de liberados os acessos, então vamos lá para executar a demanda. Então eu tive o acompanhamento da demanda totalmente via plataforma. Então foi onde eu incluí os usuários do negócio, os clientes nossos lá da Randon, para a execução do teste. O cliente nosso, o usuário-chave, ele entrava em contato diretamente com o consultor. Eu era mais um intermediador ali. Então nós tivemos as entregas em pequenas entregas em um curto espaço de tempo. Então algo quinzenal nós tínhamos as entregas. Algo que me surpreendeu, tá? Da maneira como nós trabalhava com as outras, era um pacote, tudo no final. O usuário final ele só via o que ele necessitava só lá no final, depois de 1 mês, 2 meses. Então aqui era uma demanda pequena, mas em 15 dias depois de liberados os acessos, nós tivemos uma implementação completa no ambiente de produção. Então, achei a qualidade do profissional, também dos profissionais da Easy Sappers, das experiências que a gente teve, muito alta. A gente não... O que eu notei na Easy Sappers? Eu não olho o profissional com senioridade, eu olho com uma classificação. Então, uma analogia que eu faço dentro da Randon, né, dentro da TI. Nós temos a mesma experiência que eu tive entre táxi e Uber. Eu utilizava táxi, comecei a utilizar Uber. A diferença foi estrondosa, né? Foi a mesma impressão que eu tive quando eu comecei a utilizar para algumas demandas a Easy Sappers, comparando a Easy Sappers com as consultorias tradicionais. Então, foi um ganho muito alto para nós. Então, baseado nisso e baseado no conhecimento que a Easy Sappers tem com métodos ágeis, nós da TI das empresas Randon viemos cada vez mais buscando e trabalhar com métodos ágeis. Então, nós estamos numa fase de implementação.
Então, visando nessa qualidade de entrega da Easy Sapiens e o conhecimento deles em métodos ágeis, nós vemos cada vez estreitando mais as nossas relações com eles para construir aí alguma conexão aí com a Easy Sapiens, né? Mas o que eu tenho a dizer é que o trabalho remoto, agora nós estamos numa fase de pandemia, mas mesmo antes, quando não era pandemia, totalmente remoto e sem perda nenhuma. Eu considerei até com ganhos, né? Porque o consultor estava em São Paulo, eu na TI de Caxias e o usuário lá no CSC. E nós conseguimos fazer todas essas conexões sem contato, sem ter que todos estar numa sala fisicamente. Legal. Obrigado, Fabiano. Adriano, eu que agradeço, muito obrigado pelo depoimento. Pessoal, nada melhor do que o próprio cliente falar um pouco sobre como nós trazemos essa questão de inovação. Depois desse depoimento do Adriano, me permito até passar um pouco mais rápido aqui a questão sobre a Easy Sapiens, porque de fato acho que ele resumiu de forma muito completa os nossos serviços, né? Então, só para dizer para vocês que esses clientes, assim como a própria Randon, utilizam desde suporte, alocação pontual, desenvolvimento de aplicações nas mais diversas tecnologias do SAP, e essas empresas deixaram de fazer inovação em método ágil baseado em post-it na parede, deixaram de capturar requerimentos de maneira tradicional, deixaram de fazer entregas que não atendem o negócio e passaram, na prática, a entender a real dor do negócio. Eu vou dar mais exemplos e trazer aqui exemplos reais disso para vocês, e pensando na experiência e jornada dos usuários e, finalmente, conectando o projeto com a estratégia da organização. É dessa forma que fazemos. O Adriano falou sobre o evento de startups que ele teve contato. Nós, de fato, somos uma startup. Nós temos o DNA de startup incutido no nosso dia a dia, no dia a dia das nossas pessoas. E a Easy Sapiens foi fundada em 2017 e, através desses algoritmos, também já citados pelo Adriano, é onde nós conseguimos prover serviços de maneira muito rápida e 100% digital. Então, nós temos inúmeros diferenciais. No final da apresentação, eu vou deixar meus contatos, e se vocês tiverem maiores dúvidas ou quiserem conhecer, sem qualquer compromisso, a Easy Sapiens, eu fico aqui à disposição. Ainda dentro dessa questão do ecossistema de startups, aqui só para passar alguns outros brandings para você, digamos assim, né, para vocês, sobre empresas que nós estamos conectados, né, através desse ecossistema. Nós fazemos parte e somos parceiros de várias, assim como da Azug, mas de várias instituições que fomentam o empreendedorismo, e isso possibilitou a entrar em contato, digamos assim, com várias dessas empresas que vocês estão vendo aqui na tela. Bom, agora sim vamos falar sobre a questão da inovação, e como eu falei, é um pano de fundo, uma base para que possamos falar na sequência sobre a inovação em SAP. Falando sobre a inovação, eu achei muito pertinente trazer aqui um artigo publicado pelo nosso advisor. Nós temos a honra de ter no nosso conselho executivo o Orlando Sintra. O Orlando, acho que quase todo mundo aqui deve conhecer, provavelmente, dispensa maiores apresentações, mas o Orlando, ele é ex-vice-presidente da SAP e atualmente investidor de várias startups, tem o fundo BR Angels, que está com um sucesso estrondoso. Parabéns, Orlando, mais uma vez por isso. E é uma figura conhecida no meio SAP e no meio agora empreendedor. E, de fato, ele tem... eu trouxe aqui o artigo dele, vocês podem conferir tanto no LinkedIn como na CIO Online, onde ele dizia: quer um conselho? Volte a ser uma startup ou pense como uma. A cultura ágil passa a ser o novo. Então, é um artigo super interessante, foi publicado em vários veículos de mídia, com grande atratividade nas redes sociais. Eu faço aqui a sugestão de que vocês possam ler esse artigo, que tem tudo a ver com o tema de inovação, e ainda mais inovação nos tempos atuais, como nós estamos vivendo agora nos tempos de pandemia. Como é que você combina a inovação e, de fato, com métodos ágeis, que talvez, como defendido aqui no artigo do Orlando, talvez seja um dos poucos, ou se não o único método em que vai te dar um diferencial corporativo neste momento.
Bom, mas falando sobre a inovação em si, a inovação é uma questão de sobrevivência. Isso está claro para todo mundo e já não é de hoje que falamos sobre essa questão de que temos que inovar. O que torna tudo muito mais ingrato é que nós temos que inovar muito rápido. E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, onde o Elon Musk anunciou que agora, ainda durante esse ano, e talvez impactado pela Covid-19, mas ele anunciou que espera ter a frota com 1 milhão de táxis autônomos da Tesla nas ruas dos Estados Unidos. Caso isso de fato aconteça, vai ser uma quarta onda de um mercado que está em plena transformação, que é o mercado de locomoção. Vamos ver como. Ou seja, o Uber, né, ele foi fundado em 2009 como alternativa de carona, fazendo aqui um timeline. Em 2011, surgiram os aplicativos de táxi. Então, novamente aqui citando e parafraseando o que o Adriano trouxe, né, entre a comparação táxi e Uber, acho que cabe perfeitamente aqui. Em 2011 surgiram os aplicativos e tiveram sucesso em vários lugares do mundo, né? Logo depois surgiram os serviços de compartilhamento de bicicletas. Quase 1 bilhão delas estavam na rua, no mundo todo, além lá dos famosos patinetes, vide Faria Lima aqui em São Paulo, né? E, por fim, chegamos ao anúncio do Elon Musk. Então, notem que, em apenas 10 anos, as inovações não só foram muito rápidas, mas trouxeram novas oportunidades, novos desafios para uma indústria que, na prática, estava da mesma maneira já há um século, né? Isso é muito importante ter em mente, que a inovação, além de ser uma questão de sobrevivência, acho que isso é quase que indiscutível, ela tem que ser muito rápida, porque senão o meu vizinho faz, o meu concorrente faz, então isso é algo muito significativo. Algumas tendências e alguns números aqui que eu trouxe para vocês a partir de estudos do Gartner. 84% dos CEOs esperam que as iniciativas digitais aumentem suas margens de lucro. E a inovação está muito ligada a essas iniciativas digitais. 63% desses mesmos CEOs dizem que provavelmente vão mudar seus modelos de negócio. 50% deles dizem que as suas indústrias vão ser transformadas digitalmente e 37% enxergam a necessidade de fazer mudanças significativas na cultura da empresa. Guardem que essa questão da cultura será referenciada algumas outras vezes aqui durante a nossa apresentação, porque, de fato, dentro da nossa experiência, eu vou demonstrar aqui para vocês daqui a pouco, isso se torna e se demonstrou um fator crucial para a inovação. Esse foi um post que nós fizemos recentemente de um estudo da Fortune 500, onde ela trazia que os CEOs que foram entrevistados das maiores empresas da Fortune diziam que para 51% deles, eles acreditam que as viagens de negócios das empresas nunca mais vão ser iguais. Para 53%, a empregabilidade total da empresa vai ser um pouco menor se comparado o período de janeiro de 2020 com janeiro de 2021. E algumas frases que chamam a atenção nesse contexto, nesse mundo que nós estamos agora lidando, né? Um negócio não pode esperar a transformação que ele sabe que precisa, muita gente estava esperando, e liderança e valores sempre importam, ainda mais em uma crise, né? Então, também uma outra questão muito importante. Agora, o que me chamou mais a atenção foi esse último número aqui. Para 75% deles, a crise acelerou ou vai acelerar a transformação tecnológica. Ou seja, precisamos de uma crise dessas proporções para que essa inovação ou essa transformação tecnológica ocorresse, né? Ainda sobre isso, e eu falei anteriormente sobre a questão da cultura, é muito importante você promover uma cultura inovadora. E essa cultura está fundamentada em algumas vertentes, alguns pilares. Primeiro, a liberdade para ideias e comportamentos, flexibilização de regras, ambientes agradáveis. E notem que ambientes agradáveis não significa o famoso post-it colado na parede para dizer que é ágil, que está fazendo cerimônia Scrum, alguma coisa nesse sentido. Visão de longo prazo e procedimentos alinhados para evitar a competição com aquela famosa máquina de resultados em que você se vê pressionado e tem que, de fato, dar resultado e estar nas metas, enfim. Os números que eu apresentei aqui para vocês, esse tipo de inovação, esses comportamentos só são possíveis a partir do momento que você adota, de fato, uma cultura inovadora. Bom, e como tudo isso está ligado ao SAP? Como é que a gente pode falar de inovação em SAP que, até então,
existem muitas visões céticas, resistências sobre inovações SAP, até alguns conceitos não muito bem explicados sobre o tema, e eu gostaria de trazer aqui para vocês, então, essa questão da inovação em SAP, como ela ocorre na prática. Primeiro, que a SAP, vocês já devem ter ouvido falar e visto isso bastante, a SAP trouxe o conceito de empresa inteligente, né? Mas esse conceito quer dizer que a SAP, como um todo, deixa de ser só um ERP. Na prática, o que nós temos visto e feito dos nossos clientes é a implantação de soluções cada vez mais impactantes de forma positiva nos negócios e que ultrapassam a barreira do ERP. Então, na prática, nós estamos falando aqui de soluções desde o SAP Cloud Platform, que possibilita uma série de funcionalidades e tecnologias a serem implementadas, até outros sistemas como o próprio S4HANA, o Success, o Concur, o C4HANA ou o Ariba. E aí você pode dizer, poxa, mas aqui na minha empresa eu ainda utilizo o ECC. Esses dias, inclusive, eu estava conversando com um cliente que falou para mim, olha, não se espante, mas nós utilizamos o R3 4.7 ainda. E isso existe de fato, quer dizer, nós temos ainda, talvez, podemos chamar de déficit de tecnologia, mas o fato é que isso não te limita, não deveria ser um limitador da sua empresa para inovar e inovar com o SAP. Eu vou mostrar isso um pouco melhor para vocês. Como é que nós podemos inovar com o SAP? Construindo aplicações inovadoras do ponto de vista tecnológico, né? Utilizando aí machine learning, IoT, AI, análises preditivas, big data, entre outros, né? Fabiano, mas tudo isso ainda é muito buzzword, né? Todo mundo fala sobre isso. Será que dá para fazer na prática? Adianto para vocês que sim, dá para fazer. Eu vou mostrar aqui também. Integração de aplicações, esse é um caso interessante da própria Sodimac, que nós um dos nossos clientes, que nós fizemos integração dos sistemas do Brasil com os sistemas do Chile, e foi muito significativo, utilizando APIs, utilizando todo um arcabouço já disponibilizado pela própria SAP, em suas bibliotecas de APIs, agora modernas, no SAP Cloud Platform. A modernização e disponibilização de uma nova e otimizada experiência para o usuário. Essa também é uma forma de inovar com a SAP. Eu tenho visto e ouvido muito de nossos clientes o seguinte, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande com o meu sistema, porque toda vez que alguém sai, eu tenho que treinar de novo a pessoa, uma nova pessoa que entra na empresa para operar o SAP. E não é difícil ouvir, e até recorrente, ouvir reclamações de que o SAP não é amigável, né? Então, e nós temos, de fato, ouvido bastante esse tipo de coisa. Quem nunca se deparou com aquela tela, né, em que você quer fazer apenas uma requisição de compras e você tem milhares de botões ali, várias abas, e que, por sorte, e tomara que o seu perfil de acesso não permita que você faça nada errado, mas eles estão ali e o seu usuário foi daqueles 10 botões ou 20 funcionalidades treinado para utilizar 2 na tela. E ele mal entende por que aquilo está ali. Eu estive conversando esses dias com uma empresa na parte de inovação e startups, e eles me disseram, olha, o pessoal mais novo aqui, da geração mais nova, não consegue utilizar SAP. Eles não entendem por que tem que utilizar o SAP aqui na empresa. Então, isso me chamou a atenção e, de fato, vem a questão da inovação. Como é que a gente pode inovar com o SAP? Fazendo que essa experiência de uso dos usuários, propriamente ditos, seja muito mais personalizada, muito mais voltada àquilo que ele precisa. Só para dar um outro exemplo rápido para vocês, em uma sessão recente de Design Thinking com a P&G, nós estávamos falando sobre isso. Por que os aplicativos que eu utilizo no meu celular não podem ser os mesmos, né? E ter a mesma experiência replicada para os sistemas corporativos. Por que tem que ser diferente? Na verdade, não tem que ser, né? Então, isso é uma das coisas que nos chama a atenção e é uma maneira de inovar com a SAP. Depois, a gestão e análise dos dados, cada vez mais importantes, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre o novo petróleo, os dados são o novo petróleo, etc. Mas petróleo sem refino não serve para muita coisa, né? Então, de fato, esses dados têm que ser refinados e servir você
através de uma análise preditiva, que seja, nós temos cases também bem interessantes nesse sentido. E, por fim, como eu falei, a SAP, ela ultrapassou as barreiras do ERP e possibilita utilizar uma arquitetura e plataformas cada vez mais modernas, abertas, né, através também de Cloud Foundry, ou seja, você consegue hoje não ficar amarrado, você não precisa ficar amarrado ao bom e velho ABAP, né, as linguagens mais tradicionais, digamos assim, e que exigem um conhecimento diferenciado. Hoje, para as novas soluções SAP, você pode fazer com linguagens e desenvolvimentos mais comuns de web, né, já que são utilizados por outras ferramentas. O SAP Cloud Platform, de fato, é um desses ativadores, motivadores, eu diria, e uma plataforma aberta de serviços que possibilita tudo isso que eu citei. Então, nas nossas experiências, eu vou mostrar as telas aqui para vocês de algumas dessas experiências, nós temos utilizado com bastante frequência em nossos clientes o SAP Cloud Platform, inclusive com clientes que não possuem SAP. Essa que é uma das grandes novidades aí do modelo, talvez, e dessa questão de inovação, e que me chama a atenção e que eu gostaria de passar aqui para vocês, que é o fato de utilizar o SAP Cloud Platform para criar uma aplicação para clientes que eventualmente não utilizam SAP como ERP, né? Óbvio que para aqueles que utilizam já o SAP como ERP ou tem outras soluções do SAP, uma das grandes vantagens aqui é a conectividade padrão nativa do Cloud Platform para o SAP. No entanto, você consegue hoje, através dessa plataforma que é aberta e que dá várias possibilidades, fazer conexões com quase todos os sistemas, desde que você tenha algum tipo de protocolo de comunicação disponível do outro lado. Aqui são exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu tirei os logos aqui por uma questão de confidencialidade de informações, mas são dois exemplos de clientes nossos, um do lado esquerdo, onde nós temos uma solução desenvolvida em SAP Cloud Platform, voltada a um sistema de compras. Então, essa solução muito interessante, onde o requisitante pode fazer a sua requisição através de uma interface muito mais amigável, assertiva e com um assistente virtual, inclusive, a gente utiliza o SAP Conversational AI aqui, tecnicamente falando, né, é o que roda por trás aqui desse desenvolvimento feito em SAP Cloud Platform. Você tem toda a rastreabilidade, que por sinal está lá no SAP, mas que nós pegamos de lá, e toda a rastreabilidade do pedido, então desde a requisição, passando pelo Vendor Selection, a cotação, a PO, até o processamento propriamente dito. E uma das coisas que saiu nas sessões de Design Thinking, quando nós estávamos prototipando essa solução, foi o fato de que um dos usuários chamou a nossa atenção para o seguinte: porque eu não posso ter uma interface parecida, inclusive de catálogo de produtos, muito parecida com a Amazon? Então, é comum nessas sessões de Design Thinking que nós fazemos, ouvir dos nossos clientes o seguinte: aquilo que eu citei anteriormente, né, que a gente ouve com bastante frequência, poxa, por que eu utilizo um aplicativo no meu smartphone e por que não, e o sistema corporativo não se aproxima disso? Né? Mas também é bastante comum ouvir: olha, eu gostaria que o sistema fosse muito parecido com a Amazon, muito parecido com o iFood, muito prático como o Uber. Né? É comum porque as pessoas estão acostumadas, nós como sociedade já nos acostumamos a esse tipo de serviço. Então, nada mais natural do que ter essa mesma experiência também no ambiente corporativo. E aí gera, de fato, pessoal, uma frustração quando você, e no nosso dia a dia a gente vive isso, utiliza esses aplicativos, toda essa nova experiência no seu smartphone, chega na sua empresa e espera o SAP carregar. Né? Então, isso, de fato, acaba gerando uma certa até frustração para o seu colaborador, para as empresas, para os seus clientes, enfim, é uma coisa a se pensar, e aí entra de novo o conceito da inovação. Olha como a gente pode inovar em SAP. Né? Do lado direito, nós temos um aplicativo desenvolvido por uma empresa, onde esse aplicativo é utilizado pelos vendedores em campo, em dispositivos móveis, para fazer consulta de materiais, da disponibilidade desses materiais por planta. Também um case bastante interessante. A abordagem de inovação, aqui não tem nenhuma novidade, pessoal, em relação à abordagem. A gente apenas organizou
essa questão, no sentido de que nós utilizamos uma abordagem em 5 passos e utilizamos ferramentas disponíveis para parceiros e clientes da SAP, ou seja, o Cloud Appliance Library seria o primeiro. Eu não sei bem se o Cloud Platform ou a solução X ou Y, apesar do SCP hoje ter uma versão trial, eu não sei exatamente se é a solução para mim, né? Então, você pode executar quase que um test drive dessas soluções antes de implementar. Depois, você tem o Value Advisor, ou seja, você consegue entender dentro dos seus processos, como é que você inova os seus processos de negócio através de soluções da SAP. Aí também tem como terceiro passo o Innovation Discovery, onde você encaixa quais são as inovações que estão disponíveis e aqueles processos com quais inovações. Depois, num quarto passo, o Transformation Navigator, onde você pode usar para aí sim escolher com mais assertividade quais são os produtos e soluções SAP ideais para o seu caso. E, como quinto passo, um dos nossos serviços, que é um assessment, que nós executamos esses 4 passos e entregamos uma visão executiva e de negócios para que tenha uma ideia de um roadmap de implantação, as tendências de mercado, possibilidades de otimização da solução e as recomendações gerais. Por que fazemos isso? Primeiro, para que, e dentro de uma crença, né, nós temos isso como até dentro da nossa própria metodologia de execuções ágeis, de projetos, etc., nós temos como crença de que a tecnologia, por si só, ela acaba sendo o fim da cadeia e não o meio da cadeia. Quer dizer, você sabendo curar a dor de quem está solicitando, seja a sua área de negócio, seja quem for dentro da sua empresa, né? Eu preciso curar aquela dor. Segundo, para curar essa dor, olhei para os meus processos, né? Entendi como eu posso otimizar os meus processos. É quase que natural, inevitável e eu diria que até invariavelmente você chega até as melhores soluções para isso. Ou soluções já prontas da SAP ou soluções ainda customizadas, desenvolvidas através de tecnologias SAP, como eu mostrei anteriormente aqui para vocês. E nós fazemos isso e recomendamos que seja feito através do conceito de MVP, muito utilizado pelas startups, nós utilizamos internamente também, e entendemos que isso era uma oportunidade de utilizar nos nossos projetos. Ou seja, você ter o caminho entre a sua ideia e o lançamento como produto propriamente dito, muito rápido, o caminho mais encurtado, eu diria, né? Então, como eu falei lá atrás, a inovação, além dela ser uma necessidade básica hoje, isso quase que indiscutível, você tem a necessidade de inovar muito rápido. Então, dentro disso, nada melhor do que você também colocar o seu produto muito rápido, a sua solução muito rápida, a serviço de quem solicitou. Essa jornada de inovação, ela, dentro da nossa visão, passa por alguns conceitos, né? Então, você deveria ter um treinamento para que as pessoas saibam, de fato, os conceitos sobre a transformação digital, sobre a inovação. Você deveria promover muito forte e incentivar a cultura digital, questões de governança, inovação em si, tolerância a falhas, comunicações, integrações e os métodos ágeis, por que não? Bom, vamos falar então sobre a Agile e a nossa experiência. E aí eu vou me encaminhando aqui para o final, para que eu possa abrir e ter o tempo para abrir para perguntas. Lembrando que nós começamos com 5 minutinhos de atraso, então vou me permitir aqui, Camila, a avançar 5 minutinhos, a programação que a gente termine agora às 10h20, e aí eu abro para perguntas, tá? Então, mais 6 minutos aí na prática de apresentação. Bom, dentro disso eu queria trazer um caso real para vocês de um dos nossos clientes, onde nós implementamos métodos ágeis de uma maneira inovadora, a partir de um desafio que esse cliente nos colocou do seguinte: olha, eu tenho minha solução SuccessFactors implementada já há algum tempo, não foi implementada, digamos, da melhor forma, de uma forma mais adequada, eu praticamente tenho uma barreira aí, não converso muito com as minhas áreas de negócio, e o meu backlog com isso só cresce. Quando a gente assumiu, para vocês terem uma ideia, tinha mais de 200 itens nesse backlog. E, inevitavelmente, eles não atendiam às áreas de negócio, os processos da empresa, a solução não encaixava. E
os usuários, então, nesse sentido, quando a gente chegou e entendeu esse contexto, a princípio, e como rege a nossa metodologia, preconiza a nossa metodologia, nós incentivamos a implantação de métodos ágeis, mas faltava experiência, existia já a intenção de implementar algo inovador que respondesse à altura, né, os requerimentos dessas áreas usuárias, e foram feitas tentativas no passado que não foram muito bem sucedidas, e tentativas essas que visavam colocar post-it na parede, como eu falei, é uma alusão que eu sempre faço aqui, porque vejo muitas empresas que fazem isso e se dizem digitais, inovadoras, né? Não só as empresas, como startups que se preocupam mais em colocar a mesa de pimbolim no escritório para dizer que é moderna, né? Então, esse tipo de coisa, na prática, não gera valor para o seu cliente, para o seu usuário final. Então, isso é uma das coisas que eu sempre falo e faço essa alusão por conta disso. Mas o grande desafio, quando a gente começou a falar de Agile também, era, e imagino que para vocês não deva ser diferente, vocês devem ter se deparado com situações semelhantes, era o seguinte: qual é o método correto? Eu implemento o XP, implemento o Scrum, como é que eu estruturo o meu backlog? É flexível, não é? Precisa controlar? Tem escopo para controlar? Não tem? E as sprints, como é que eu faço isso? Ainda mais se tratando de SAP, né? Então, para fazer isso, nós começamos lá através da nossa metodologia. Nós possuímos uma metodologia própria que facilita essa implantação. Essa metodologia ela é um mix de conceitos, técnicas e métodos de mercado. Nós não acreditamos que SAP Activate ou que qualquer outra metodologia seja 100% assertiva e que caiba em todos os casos. Então, nós criamos uma metodologia flexível para que ela, ora, pudesse encaixar num projeto tradicional, ora num projeto mais inovador, ora numa outra situação que propriamente talvez não fosse nem SAP, nem um projeto SAP. Esse mix de metodologias é apoiado, inclusive, por um estudo do próprio Gartner, que diz que você ganha vantagens competitivas a partir do momento que você combina alguns desses métodos, como Lean Startup, Agile, Design Thinking, entre outros. E nós começamos a implantação de uma célula ágil para SuccessFactors nessa oportunidade, onde nós iniciamos pela capacitação da equipe, vendendo a ideia. Não é aquela capacitação de só treinar para dizer, olha, pessoal, o que é ágil, né? Ágil é isso e tal, Scrum é isso, mas é vender, obter o patrocínio e vender a ideia internamente, aproximar as áreas de TI e áreas de negócio, né? Até promover a TI como uma área mais estratégica, isso também foi super importante. Realizamos um estudo para entender onde que essa célula ágil seria melhor encaixada, digamos assim. E essa implantação foi, na prática, pessoal, uma questão cultural e de adaptação para o mundo SAP. Nós fizemos isso através de alguns passos, definimos metas, é importante você saber onde quer chegar, visando essa maior produtividade, fizemos um assessment para entender como é que estávamos em níveis de cultura ágil, depois a capacitação, como eu falei para vocês, definimos em conjunto quais eram os indicadores de que estávamos atingindo os objetivos e os conceitos, né, os Objective Key Results, para cada uma dessas áreas ou para aquele backlog em questão, executamos os métodos e aferimos os resultados, basicamente dessa maneira que implementamos nessa oportunidade. Uma coisa que chama muito a atenção e que faz muito a diferença é o Design Thinking, eu falei anteriormente para vocês, e a gente tem visto que essa aproximação, através dessas reuniões, tem gerado protótipos de soluções a partir da ideia e das mãos do usuário. Nada melhor do que ele, que é quem vai utilizar a solução, fazer a geração desse protótipo, né? Nascer a solução a partir dele. Então, nós incentivamos e utilizamos, a SAP também incentiva a utilização de métodos e sessões de Design Thinking, onde você produz resultados a partir de pessoas e processos. Nós estruturamos o time de uma maneira ágil, mesmo se tratando de SAP, né? Então, muita gente me pergunta, como é que vocês fizeram isso para SAP? Dá para fazer, tem como ser feito, e uma figura muito importante aqui que nós encaixamos e que talvez seja específica para o mundo SAP é a figura do Agile QA, né? Essa figura se mostrou muito produtiva e é diferente do que nós temos visto em outras implementações,
que é a pessoa responsável pela qualidade do produto entregue, porque nada adianta você fazer um desenho com o seu usuário, prototipar com ele, entregar rápido para ele, mas entregar qualquer coisa ou algo que não funcione. Então, essa figura foi essencial. Nós fizemos uma estrutura de testes, inclusive, do bom e velho ABAP conectado a repositórios do JIT. Então, só para dar uma ideia para vocês de controle efetivo desse tipo de coisa. E algumas lições aprendidas desse método. As dependências e integrações do SAP têm que ser consideradas. A real dor do negócio ou requisitante foi mapeada e entendida? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos a todo momento. Outra pergunta importante, você mapeou, levou em consideração a jornada do seu usuário? Se você levou, você desenhou essa jornada das suas personas, você pegou essa jornada e projetou no seu produto, na sua solução, no seu serviço, a conta fecha, a solução fecha, todos os gaps foram cobertos. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que eu tenho ouvido, que talvez é até falaciosa, a questão do controle de scope e documentação. Porque ágil não tem controle de scope, não tem documentação. Muito pelo contrário, tem sim, né? Tem scope e tem documentação. E ser ágil não quer dizer fazer as coisas rapidinho, né? São coisas distintas. E algumas provocações aqui para deixar para vocês. De fato, no nosso dia a dia, nós estamos conseguindo aplicar tudo isso ou a gente continua sendo visto aí como entregadores de produtos que coletaram os requisitos através daqueles métodos super tradicionais e que roubam tempo, que o seu usuário não aguenta mais responder as mesmas perguntas. Como é que vocês veem isso? Estamos entregando soluções para as dores do negócio? É uma outra provocação que eu gostaria de deixar aqui para vocês. E estamos levando em consideração e formando a jornada do usuário também é algo muito significativo. E para encerrar essa parte, e aí sim caminhar para o nosso encerramento e a abertura aqui das perguntas, o Agile Mindset é muito importante. Uma coisa é você ser ágil, outra é você fazer ágil. Para fazer ágil, você tem diversas maneiras, desde os métodos aí que eu apresentei, mas você passa aí por Safe, Kanban, Scrum, XP, tem vários frameworks, várias práticas, vários métodos. Agora, ser ágil é algo que você pode praticar, inclusive, na sua vida pessoal, através de transparência, colaboração, confiança e seguindo os métodos, os princípios, os valores do Manifesto Ágil, né? Isso também é muito importante. O roadmap para que isso aconteça é um assessment para entender o que é e quais são os benefícios, trabalhar a mudança cultural e investir nesse treinamento, reorganizar seu time e, mais importante, reorganizar o mindset, criar um backlog priorizado pelas áreas de negócio, pensando no na geração de valor a partir dessas áreas, né? E começar pequeno e pensando grande é muito importante, utilizar o conceito que eu falei anteriormente de MVP. Bom, caminhando agora para o nosso aí sim encerramento e abertura para as perguntas, eu deixo aqui algumas reflexões para vocês. Inovar faz parte do nosso dia a dia, nós somos inovadores ou somos inovados, isso é inevitável, como vimos anteriormente. Para inovar em SAP e utilizar os métodos ágeis, nós precisamos agrupar esses conceitos e essas habilidades. Então, recapitulando e sumarizando aqui o que foi falado, mindset, cultura corporativa, patrocínio, incentivo e liberdade da alta gestão, estudos e aprimoramentos constantes, desmistificar a questão lá do ERP, né? O SAP é só o ERP, e utilizar as novas soluções do SAP para realmente curar as dores do seu negócio, do seu cliente, da sua área de negócio, do seu requisitante ou do seu usuário, né? E deixo também a reflexão aqui a partir de uma frase do Abraham Lincoln, que diz que a melhor maneira de prever o futuro é quando você o cria, né? É criá-lo. E aí abro, então, aí sim, Camila, para perguntas. Novamente agradeço todos pela participação e estou aqui à disposição para perguntas. Pessoal, que tiver alguma pergunta e se sentir à vontade para abrir o microfone para conversar, para fazer uma troca de experiência, pode ficar à vontade, tá? Ou se preferir mandar pelo chat. Se tiver algo no chat, Camila, eu peço, por gentileza, a sua ajuda, porque eu não estou vendo aqui na tela. Se tiver, pode me repassar também. Mas, pessoal, fiquem à vontade para abrir aí o microfone e perguntar. Aqui no chat, Fabiana, eu não recebi nenhuma pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Silas da Objetiva que está falando. Tudo bem, Fabiano? Oi, Silas, tudo bom? Como vai? Maravilha.
Eu queria entender um pouquinho qual que é o modelo adotado de faturamento para esses projetos, uma vez que geralmente a gente tem um budget fixado, né? E geralmente os métodos ágeis têm essa dinâmica de custo, né? Como é que vocês trabalham isso? Ótimo, Silas. Uma pergunta super pertinente para essa questão ágil e que combina com o nosso modelo. Eu até gostaria de te agradecer por ela, porque nos dá a oportunidade de esclarecer essa questão. Essa questão nós trabalhamos da seguinte forma: nós possuímos 3 modelos que nós chamamos de linhas de serviço, né? Os quais esses 3 modelos são distintos para cada uma existem modelos de monetização e comerciais para cada uma delas. Agora, por outro lado, o que eu gostaria aqui de fazer uma ressalva importante é a seguinte: os métodos ágeis, dentro do que nós entendemos, não quer dizer que eles não tenham controle de escopo ou que sejam projetos abertos, né? Eles de fato têm escopo, eles de fato têm projetos, inclusive uma das nossas linhas de serviços que eu citava é uma linha de escopo fechado, de pacote fechado de serviços, mas o grande diferencial, eu diria, e aquilo que nós de fato praticamos, e respondendo mais objetivamente sua pergunta, é o quesito de entender que as mudanças são super bem-vindas, né? Enquanto num método tradicional, waterfall, você foge da mudança e evita ela a qualquer custo, né? E normalmente nós vemos as consultorias, os prestadores de serviço andando com o escopo debaixo do braço e o contrato debaixo do braço pronto para ser lançado. Às vezes os clientes do outro lado também a mesma coisa, né? E fica um jogo de cada um defende os seus interesses e aquilo que entendeu ou aquilo que foi escrito. No método ágil, as mudanças são super bem-vindas. A diferença é que, através de uma metodologia bastante consistente e flexível, nós conseguimos adaptar e assumir, digamos assim, essas mudanças ou dentro daquela iniciativa de escopo fechado ou propriamente em uma outra. Só para te dar uma outra melhor ideia, nós fazemos normalmente os nossos projetos baseados no conceito de MVP, que eu citei anteriormente, mas nós nos fundamentamos muito em sprints, né? Então, as sprints vão ao encontro dessa questão do controle de budget que você, Silas, comentou, né? Na prática, nós temos visto isso com os nossos clientes. É uma coisa que agrada bastante os clientes, no sentido de executar gradativamente as implementações e eles controlando esse budget e entendendo até melhor como é que ele está sendo gasto em cada parte daquele projeto ou daquela iniciativa. Então, Fabiana, se eu entendi bem, a unidade monetária de cobrança é sprint. E a quantidade de sprints depende do escalonamento do escopo e quanto o cliente quer avançar em cima desse escopo, certo? Essa é uma boa interpretação, Silas. Eu precisaria te explicar aqui de forma mais completa as 3 linhas de serviço nossas para ficar mais claro essa questão da monetização. Mas essa pode ser, sim, um bom resumo de como nós fazemos, porque independente dessas linhas de serviço, a nossa metodologia, nossa prática, nossa abordagem, ela é sempre muito fundamentada nesse quesito. O cliente, muitas vezes, eu não sei nem qual é o budget total dele para uma iniciativa, mas eu parto do princípio que eu fatio, né? A gente brinca que fatia um monstro, então eu vou fatiando essa iniciativa, esse escopo, mostrando para ele, é muito importante, né? Não adianta aquela história do, entregou o MVP, o cara queria um carro, eu entreguei uma bicicleta, né? Então isso não adianta muito. Mas dentro desse fatiamento e dentro da abordagem inovadora que a gente utiliza, a gente demonstra quais são não só os entregáveis, né, os deliverables de cada uma dessas sprints, mas qual o valor que isso vai gerar, né? Eu poderia aqui citar também rapidamente, só para dar um exemplo melhor, em um dos nossos clientes, até mostrei aqui uma das telas, né, na solução de compras, por exemplo, nós entregamos essa solução de forma gradativa, por sprints, mas desde a primeira versão, já com a satisfação e o entendimento da área usuária de que aquilo gerava valor para ela, de que mesmo com aquela solução muito, talvez, simples no início, longe ainda das funcionalidades que eles pediram, ainda assim já era algo que poderia ser utilizado com bastante produtividade por eles. Bacana. Obrigado, Fabiano. Eu que agradeço. Temos mais perguntas, pessoal? Fiquem à vontade.
Eu acho que o pessoal já esclareceu as dúvidas, Fabiana. Oi, eu queria fazer uma pergunta. Opa. Eu sou a Débora, trabalho na Telefônica aqui do Brasil e da área de TI, de projeto SAP, e gostaria de fazer uma pergunta para o Fabiano. Hoje, o grande desafio aqui da nossa equipe na implementação de trabalhar com sprint, com os métodos ágeis, é a etapa de homologação. Porque as nossas áreas de negócio, elas têm muito a necessidade de ter uma visão end-to-end do processo. Então, eu começo em compras, tenho a parte de contabilização, tenho a parte do contas a pagar para o fornecedor. Então, as nossas áreas têm muito essa questão de validar o processo do início ao fim para poder aprovar uma subida em produção. Como que vocês tratam essa questão da homologação da área de negócio de forma gradativa, por pedaços, para poder ir implementando isso em produção, deployando esses pacotinhos? Como que vocês tratam isso? Ótimo, Débora. Obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, eu vou dividir a minha resposta em 3 partes. Uma das coisas que tem feito bastante diferença nessa questão da homologação e da subida em produção, isso já nos nossos primeiros projetos, nós tivemos até uma questão interessante aqui para contar para vocês, que é a primeira parte aqui da minha resposta, sobre o Definition of Done, né? O conceito que é tão falado sobre o que é, como eu considero que aquilo está pronto. Nós sabemos que para o mundo SAP, aquilo está pronto quando não só sobe para a produção, né, aquela funcionalidade, mas quando ela é, inclusive, utilizada em produção, porque não raro nós encontramos situações em que, por mais e melhores testes que foram feitos, unitários, integrados, regressivos, etc., ainda assim, em produção, pode ser que aquela funcionalidade tenha um comportamento diferente. Então, uma das coisas que nós fizemos foi o Definition of Done, fazemos com bastante frequência nos nossos projetos esse tipo de coisa, para que fique acordado e uma visão única do que é a subida em produção, do que é a homologação. Mas a segunda parte da minha resposta, que acho que complementa isso, é a questão de termos colocado também uma pessoa específica para homologação. Eu falei aqui durante a apresentação sobre a pessoa de QA, né? Um Agile QA, como a gente chamou. Tem feito uma diferença enorme dos nossos projetos. Por quê? Essa pessoa não só ela entende e ela alivia, de certa forma, a carga de quem está implementando, seja o consultor ou sua equipe interna de TI, né? Porque ela pega, faz os planos de teste e começa a entender desde o momento zero como aquilo vai ser testado, como vai subir com segurança para o ambiente produtivo, né? Como aquilo pode subir e, de fato, aquela história, né? Subir para a produção não só para ser algo a ser mostrado, mas que possa ser utilizável. Então, essa figura do QA e de homologação nesse momento, tanto de definição do plano de teste, pega desde lá do teste unitário, ela é a primeira pessoa que volta para o consultor ou para a sua equipe de TI dizendo o seguinte: olha, isso aqui não está adequado, até o acompanhamento propriamente dito do funcionamento em produção e todos os trâmites aí de subida propriamente dito, de deploy para a produção, né? E a minha terceira parte da resposta aqui para você é a questão das user stories. O que a gente tem feito com bastante sucesso para, de certa forma, mitigar essa preocupação, que é recorrente, tá, Débora? A gente tem visto isso bastante, sobre a questão de como é que eu subo com segurança, o SAP todo integrado, como é que eu poderia fazer isso, né? Quer dizer, se eu subir uma request, eu não subir a outra e tal. O que a gente tem feito com bastante sucesso é no início da iniciativa, quando a gente está planejando o backlog, e depois, quando confeccionamos aí as user stories, neste meio, nós fazemos um planejamento não só do backlog, mas das user stories, no sentido de linká-las, né? No sentido de você cumprir, entender como é que você pode cumprir o seu processo end-to-end, mesmo que você fatie ele. Então, são essas 3 definições, ou essas 3 abordagens que eu respondo aqui para você, que endereçam essa preocupação. Só recapitulando, o Definition of Done, a figura do QA Agile e a questão do link, planejamento efetivo do backlog e link das user stories.
Tá ok, Deu pra Fabiano. entender? Muito obrigada aí pelo esclarecimento. A grande dificuldade aqui, a gente tem muitas áreas, né, aqui na empresa. Então, eu não tenho uma única pessoa que tenha uma visão do processo completa. Essa é a grande dificuldade que a gente tem aqui na Telefônica. Eu tenho muitas áreas de negócios, vários key users, né, que atuam no processo. Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem aqui. Mas, ok, entendido, obrigada. Eu que agradeço pela pergunta, Débora, e só faço aqui uma ressalva de que empresas como vocês, de grande porte, que têm essa dificuldade do entendimento do processo como um todo, por ter muitas áreas, nós temos atuado em empresas com essas características e, através da metodologia que eu mostrei aqui, através de algumas figuras centrais que nós colocamos nas iniciativas, essas figuras são são as responsáveis, de fato, a fazer esse alinhamento e dar essa visão integrada para todas as áreas. Então, só para dar um exemplo rápido aqui, nós temos a figura dentro da nossa metodologia e quando implantamos qualquer tipo de iniciativa, seja projeto de grande porte, ou melhorias, ou ajustes, ou correções que têm que ser feitas, eu falava aqui sobre a questão cultural, né? Essa é a pessoa que carrega a questão cultural do Agile, que carrega a questão da comunicação. Então, é muito importante que a comunicação possa fluir da melhor forma, que as pessoas entendam esse processo end-to-end, tenham pelo menos o conhecimento de que ele exista e quais são essas interdependências, essas amarrações que são características do SAP, né, para esses processos entre essas diferentes áreas da sua empresa. Perfeito, Fabiano. Obrigada aí pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Fabiano, Pois não? você não gostaria de deixar o e-mail projetando aí? Caso o pessoal tenha mais alguma dúvida, eles te encaminham um e-mail, pode ser? Claro, claro, já está aqui na tela. Maravilha. Então, pessoal, a gente já encaminha aqui para o encerramento. Agora, às 11 temos uma nova live, né? E eu agradeço a participação e a disponibilidade de todos. E agradeço também ao Fabiano e à eSappers pela disponibilidade deles em participar da nossa live. E espero a contribuição de vocês no próximo encontro. Eu agradeço a todos também, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a Zug pela oportunidade, pela parceria. Nos vemos na próxima live. Um grande abraço a todos, um ótimo dia. Só para reforçar também, pessoal, que